Pai, tô com esse negócio aqui todo. Ó. Aquela hora foi por isso que eu levantei. Eu vi, ele não foi lá. Ele no meio da epidemia, aí não já! Pô, esse terapeuta tá fazendo terapia também. O terapeuta tá muito bem, não. Ali já tá? Sim, já tá Meu tudo Deus. aqui já. Então vamos. Vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde, até mesmo boa noite. Não sei que horas você vai ver esse bate-papo nosso. Estou aqui com meu amigo, auxiliar, terapeuta, Edson, estagiário, está aqui comigo hoje na Caverna de Adulão. Nós vamos bater um papo rapidinho, falar com você sobre a dependência química. Falar com você um pouco sobre uma coisa que a gente medita muito aí. Como nós descobrimos que éramos impotentes perante a ameaça da droga. Quero que deixar meu amigo Sônia falar um pouco aí, depois eu entro. Sônia, cumprimento pessoal, fala com o povo e vamos que vamos. Tudo bem? Assim como nosso amigo Robson falou, eu sou Erickson, sou aprendiz de terapeuta. Auxiliar, né? Auxiliar de terapeuta. E assim, peraí, vamos esperar um pouco que deu corte essa parte. Quer matar ali a gente entra? Não, pode esperar um pouco que deu corte essa parte. Boa tarde, tudo bem? Então, essa é a melhor pergunta já feita. A melhor ideologia já a se pensar. Porque quando nós estamos no uso de dependência química e nós chegamos ao nosso ápice de falar assim, não dá mais. Essa vida que eu estou levando não vai me levar a lugar nenhum. Para onde é que eu vou? O que está acontecendo? Então, eu não posso mais fazer isso, né? Na Bíblia também diz que, em Romanos, que eu faço o que eu não quero fazer, né? Então, assim, quando a gente... Quando a gente entra nessa linha de raciocínio, né, em que a gente precisa nos moldar, a gente precisa transformar, nós precisamos mudar a linha em que a gente segue. E como fazer isso? Aonde pedir ajuda? Como conseguir nos tornar um novo ser? Não é não? Transformação do ser humano. O indivíduo, nós sabemos que o indivíduo ele passa por várias fases. É muito fácil você julgar uma pessoa, né? Ele usou droga, ele caiu, ele bebeu, N coisas. A grande questão que eu quero passar para você hoje é o seguinte: quando você detectar, antes eu bebia 2 cervejinhas, agora eu bebo 4 cervejas. Agora estou bebendo uma caixa. Quando você vê que você não consegue, quando você detectar, a primeira pessoa ela maqueia na mente dela, não, eu tô legal, eu tô tirando uma onda, eu tô da onda, não tá, você tá já sob o domínio do vício. Você já é adicto. Você tem que conversar com alguém tem que saber o que você está passando. Muitas pessoas só são descobertas quando elas já estão no auge da crise. Quando a pessoa ela começa a tirar algo de dentro de casa, ela começa a faltar o emprego, ela começa a tratar a família mal, ela começa a ter as crises por causa dos impulsos da droga, né? Porque a droga, independente da química que for, ela está dentro do seu corpo, mas ela não quer morrer. Então, a abstinência nada mais é que um grito de vida da droga. Tô vivo! Ela sacode o cara, eu não vou morrer.
Isso. E muitas das vezes a gente se perde em meio a tantas emoções, né? Porque afinal existe a pressão do pai, a pressão da mãe, a pressão da esposa, a pressão dos filhos, e você se perde em meio àquele matagal de emoções. Muitas pessoas hoje, a maioria, me arrisco a dizer que 95% dos seres humanos não sabem lidar com as próprias emoções. Não tem sequer um pingo de emoção, de inteligência emocional. Então isso é muito prejudicial, porque você não consegue entender o porquê você está triste, e o porquê você está feliz, o porquê que você levou aquela situação a acontecer. Porque muitas das vezes é você que toma aquela atitude que vai gerar algo. Porque toda atitude ela é uma semente que um dia você vai plantar, que um dia você vai colher, perdão. Um dia você vai colher aquela sua ação. Toda ação corresponde a uma reação. Então a gente não consegue entender em meio aquele monte de frustrações em volta, e você se perde e fala, cara, como me concentrar? Como essa análise, eu vou ter uma análise boa? Como que eu vou ser uma pessoa mais centrada, né? Então a gente vê que a droga, além disso, ela te dá mais sentimentos do que você já tem, né? Então, tipo assim, você perde o controle sobre a sua reação sobre a sua emoção. Entende? Tipo, você chega, por exemplo, um alcoólico, ele chega a um limite em que o corpo dele que manda nele. Então, o corpo dele simplesmente apaga ele, mandando não. Ele vai, dorme. Ele sai do controle e passa a ser controlado. Isso. Que nem um videogame. Lembra o joystick? Só que agora que é a garrafa que está segurando o joystick. É isso aí. Então, é muito complexo, é muito fácil você julgar uma pessoa. Ah, mas o que levou esse indivíduo ao uso? Amigo, são tantas vertentes e tantas situações que não tem como você dar, foi isso, ou foi aquilo, não. É toda uma linha de pensamento, é toda uma criação, é todo uma situação que se cria. São frustrações, são sentimentos, são linhas de família que você não consegue entender o porquê. A maioria das vezes você precisa se identificar e olhar profundamente dentro de você. Você tem que olhar muito profundo dentro de você. A viagem interna, né, pra conhecer. Muito profundo. Autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento. E quando você se torna algum ajudador, você precisa ter essa análise dentro de você. Você precisa estar profundo dentro de você, porque não tem como você conhecer o outro se você não conhece a você mesmo. Então o primeiro passo é você conhecer você mesmo. E esse primeiro passo diz que eu sou impotente perante ao uso de álcool e drogas. Eu sou impotente, logo eu não posso mais fazê-lo. Se eu sou impotente. Aonde eu quero entrar aí, aonde ele falou, para você entender uma coisa. Você estava trilhando um caminho de vitórias na sua vida. Seu time estava só fazendo gol. Gol, 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 gol. Só que aí, você começou um jogo. Vamos usar a bebida, né? Você começou um jogo com a bebida. Começou a jogar com conhaque, começou a jogar com a batida, começou a jogar com a caipirinha. No início da sua adicção, 1-0 você. Bebeu, conseguiu ir para casa. No outro jogo, 3-0 você. Bebeu cerveja, caipirinha e uísque. Só que no outro jogo você perdeu de 5-0. Porque você misturou todas as bebidas, seu corpo não aguentou aquela carga e o seu organismo entrou em colapso. A droga inserida na sua corrente sanguínea, eu faço essa brincadeirinha quando eu faço terapias com os irmãos e converso com eles, é como você botar um alienígena dentro de você. Ele está dentro de você, mas ele não faz parte de você. Mas ele está dentro de você. E ele achou lugar para morar na tua corrente sanguínea, no teu sistema nervoso e nas suas emoções. Estava conversando com um rapaz outro dia,
Falei com ele, e aí, bebeu por quê? Ah, ontem eu bebi porque eu estava chateado, anteontem eu bebi porque o meu time ganhou, no outro dia eu bebi porque o meu time perdeu. Então, quer dizer, a bebida é sempre um acompanhante para qualquer tipo de sintoma ou sentimento que a pessoa tem. Ah, discuti com o meu chefe no serviço, vou tomar uma. Ah, briguei com a minha mulher, vou beber duas. Ah, meu filho, meu neto nasceu, vou beber o mijo do neném. Fulano morreu, vamos chorar lá no caixão do defunto, aí bebe também. Então, para tudo há uma alavanca. A pessoa, ela se alavanca para estar procurando uma forma de alimentar o vício. E é onde você tem que perceber que você e as pessoas que se tornam codependentes ao teu redor, elas estão sendo prejudicadas por esse uso. Sônia? É muito interessante isso que tu colocou, porque a codependência, né? A codependência, ela gera muita coisa. Porque o que acontece? Muitas famílias se ausentam, né, da culpabilidade, né? Lógico que ela não tem uma culpa total e plena, que é o indivíduo que escolhe essa vida para ele. Porém, muitas falas, muitas coisas que a pessoa coloca, né, o ser como um pai ou como uma mãe impõe ali, às vezes, a maioria das vezes, querendo ajudar, querendo ser um pai e uma mãe plena, ela erra muitas vezes e coloca falas ou coloca pressões muito fortes no indivíduo, e ele acaba se perdendo naquilo e fala, opa, peraí, mas como assim? Eu não sou suficiente para o meu pai, eu não sou suficiente para minha mãe, eu não sou suficiente para essa família. Ele perde aquele senso de merecimento, aquele senso de bem-estar dentro de casa, porque todo indivíduo ele precisa pertencer a um lugar, pertencer a um lar, né? E quando ele perde esse senso de pertencimento, ele vai buscar em outro lugar. Logo ele vai buscar em um amigo, ele vai buscar em um grupo, em uma gangue. Então, assim, e o que aquele grupo faz? Olha só que coisa legal, eu só preciso beber para estar perto de alguém. Eu só preciso fumar um cigarro para imã, né? Eu só preciso fazer isso. Não é algo esplêndido. Então, eu posso estar perto dessas pessoas e começo a buscar a aprovação dessas pessoas de uma forma errada. Uma forma muito errada. Então, assim, muitas coisas, a codependência, ela também prejudica muito o pai e a mãe. Porque o que acontece? Eles acabam girando em torno do indivíduo e a vida dela não consegue mais seguir em frente por conta das circunstâncias. É preocupação, né? E aí ela se culpa demais. Porque assim como eu falei, tem um pouco de culpa. Mas, mesmo assim, a vida é do outro. Viva e deixe-o viver. Se ele quer seguir a vida dele, deixe. Simples e claro. Você tem a sua vida para viver. Eu tenho uma filosofia de vida que é muito boa. Se cada um cuidasse da sua vida, cara, o mundo tá perfeito, amigo. Ninguém precisa cuidar da vida de ninguém, ok? Porque se alguém precisa de ajuda, ele vai chegar em você e vai pedir essa ajuda. Não tem como você obrigar a fornecer a ajuda de fato. Então, a codependência é uma coisa muito prejudicial, porque você acha que você precisa ajudar alguém. Você precisa ajudar o teu ente querido, que você precisa ser aquele narcisista. Porque há um pingo de narcisista nisso, né? Porque você quer impor a sua vontade sobre a pessoa, porque você tem que ser assim, você tem que ser assado, e quando ela não tem que ser nada. Ela simplesmente precisa ser o indivíduo que ela tem que ser, né? Então a codependência é uma coisa muito legal de se trabalhar, uma coisa muito legal de se entender e ver que não é só, quando você fala de dependência química, é um laço de muitos anéis, né? Em que tem várias brechas e várias coisas a ser tratadas, né? Várias subdivisões de tratamentos, entendimentos e comportamentos. É isso, fundamental. O indivíduo ele começa a trabalhar o tratamento, porque ele vem para uma casa de recuperação, ele começa a ter um entendimento de, opa, eu estou doente,
eu não sou assim, eu estou assim. Porque é um estado, não é um ser. Você não é um usuário de droga, você está usuário de droga. Porque a vida, ela é um segmento de emoções e de atitudes. Assim como eu disse antes, a atitude, ela é uma semente que ela é plantada. E essa semente, ela vai ser colhida logo algum dia. Um exemplo, eu entro na igreja hoje. Hoje eu entrei na igreja. E eu já quero que a minha vida seja perfeita. E que eu não vou colher o que eu fiz lá atrás. Veja, você entrou na igreja agora. As coisas que você plantou lá atrás, elas vão continuar plantadas. E você vai ter que colhê-las. Então, você vai colher essa parte. Depois que você colher essa parte, aí você vai ter plantado coisas boas enquanto você colhia lá. E você vai começar a colher coisas boas. Então, quando você decide ser um ser novo, quando você decide ter atitudes novas, isso demora um tempo para se concretizar. Muitos estudos dizem que precisam de 26 dias para cada atitude que você quer ter, para cada hábito que você quer ter. Então, eu quero ter um novo hábito, então você vai manter de 26 dias a 30 dias, para você manter esse padrão, para você ter essa atitude implantada em você. Um exemplo, eu quero fazer esporte físico, né? Ainda na linha de dependência química, porque esporte físico, ela é um dos fundamentos principais, porque aumenta o oxigênio do seu cérebro e te ajuda a pensar. Então, você tendo esse esporte físico, você vai fazer ele 26, 30 dias. Cara, aí você não vai fazer mais brigando com o seu organismo. O seu organismo que vai brigar pra você falando que tem algo errado que tu não fez hoje. Vai cobrar essa atividade física. Aproveitando o gancho no que o nosso amigo falou, você começar o seu tratamento, começar a buscar o entendimento do que você está passando, procurar profissionais que possam estar te orientando, porque, irmão, você começa a usar a droga. Agora, se não for passado para você o entendimento do que isso vai causar na sua vida, você dificilmente vai sair. Porque tem pessoas que sozinho eu consigo, sozinho eu saio. Mas eu vou deixar isso para outra parte. Nós vamos fazer uma parte, nós estamos fazendo a aberta hoje aqui, nós ainda vamos fazer a fechada no estúdio. Sônia, considerações finais? Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pelos seus ouvidos, e espero que as minhas palavras possam ajudar você de verdade. A gente se vê na segunda parte. Tchau. Sabe por quê? Aqui, aí depois a gente vai continuar isso lá. Entendeu? Aí